Meus queridos e amados irmãos, é com toda sobriedade e paz que eu cumprimento a todos que estão nos assistir nesta oportunidade. Graças a Deus estamos trazendo mais uma pré-aula, uma videoaula sobre a lição de número 8, que será ministrada no dia 19 de agosto de 2018, ainda no nosso terceiro trimestre de 2018. E o tema desta feita é a sobriedade na obra de Deus. Nosso textuário se encontra em Efésios 5,18, que diz: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero abrir aqui um espaço, uma ênfase para o textuário e permitam-me, por bondade, contextualizar em rápidas palavras este versículo do livro da carta de Paulo aos Éfesos, que Paulo aqui ele traz uma profundidade acerca da cultura da época da qual esta carta foi escrita. Paulo diz àquela igreja, que era uma igreja muito grande, uma das maiores da Ásia Menor, que os irmãos daquela igreja era para eles se esquecerem do vinho e se debruçarem na vontade do Espírito. Porque Paulo, de uma certa forma, nas entrelinhas do texto, nós compreendemos uma rica sabedoria de Paulo aqui nesse versículo. Ele dizendo o seguinte, que aquele que se embriaga com vinho, ele se abraça, ele se entrelaça com todo tipo de contenda, com todo tipo de depravação moral. Mas aquele que se enche do Espírito, ele encontra poder, ele encontra alegria no seu íntimo, uma alegria celestial. E para fechar aqui o texto áureo, eu quero mostrar para os irmãos aqui um versículo em Provérbios, capítulo 20, e o versículo 1, que diz assim, Provérbios 20 e o versículo 1. Deixa eu procurar aqui nessa Bíblia. Essa é a revista, essa é a corrigida. Diz assim, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Veja que o que Paulo escreveu, Salomão, muito antes, já trazia essa verdade, esclarecendo acerca do vinho. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então veja que o homem que se dá ao cumprimento do seu desejo de estar se enveredando pelo caminho da bebida forte, do vinho, ele está entrando em um caminho onde vai ter alvoroço, onde vai ter aí todo tipo de escárnio, de depravação. E essa pessoa nunca será sábio se andar, se trilhar por este caminho. Vamos aqui à nossa verdade prática, que nos diz: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Então, para que os irmãos entendam bem a verdade prática, que a verdade prática nada mais é do que a essência da nossa lição, o âmago, a parte principal. Diz: o exercício do ofício divino é incompatível com alcoolismo, maus costumes e intemperanças. A palavra, irmãos, que o texto ou que o tema nos oferece, a palavra-chave aqui é a sobriedade na obra de Deus. Observamos que a palavra sobriedade, ela tem um significado.
ela significa moderação, temperança ou equilíbrio. E a sobriedade, de uma certa forma, ela é um estado de uma pessoa que se encontra sóbrio, uma pessoa que é discreta em se comportar, em falar e que tem discrição na forma de demonstrar os seus sentimentos. Isso é estar sóbrio, isto é ter sobriedade. Certa feita, eu vi uma frase que dizia: a sobriedade de hoje tira a culpa de amanhã. E é verdade essa frase. Se hoje nós temos sobriedade, amanhã nós não teremos culpa, porque nós agimos como pessoas discreta, moderada, temperada e equilibrada. Veja que essas são atitudes que o Espírito Santo ele gera no ministro, ele gera naquela pessoa que tem o exercício do ofício no reino de Deus. Uma outra frase que eu vi, que essa o autor é desconhecido, que ele dizia: que nunca me falte sonhos, que nunca me falte sobriedade, que nunca me falte fé e esperança, o restante que me seja dado por um acréscimo. Então, esse autor dessa frase, ou dessas palavras, ele dizia que o importante para ele eram os sonhos, a sobriedade, a fé e a esperança. O resto era acrescentado dia após dia. E se nós tivermos e olharmos a vida por esse mesmo ângulo, nós vamos ver que a sobriedade na nossa vida tem que ser algo essencial. Assim como a santificação ela é algo vital na vida do crente, a sobriedade também tem que ser, porque uma coisa leva a outra. A santidade nós alcançamos se nós formos sóbrios. Não tem como nós nos apresentarmos santos se não tivermos sobriedade. Então, a sobriedade é uma qualidade de um verdadeiro servo de Deus. Vamos passar aqui para o nosso objetivo geral. Mas antes, só quero apontar aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Levítico, capítulo 10, do versículo 8 ao 11, e também na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E o nosso objetivo geral diz-nos assim: mostrar que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo e os maus costumes. Então, nessa lição de hoje, nós vamos nos prender basicamente em cima do alcoolismo. Nós vamos mostrar um contraste entre uma pessoa que está sóbrio e outra que está alcoolizada. Isso nós vamos ver tanto no Novo Testamento quanto também no Velho Testamento. Nós vamos ver que uma pessoa sóbria, ela alcança a sabedoria, mas uma pessoa que é considerado alcoólatra ou um ébrio, bêbado, esta pessoa, ela está se autodestruindo, ela está depravando aquilo que ela tinha de valor. Isso nós vamos ver que alguns dos patriarcas cometeram esses erros por se enveredar por esses caminhos, que é o caminho do alcoolismo. Vamos aqui para o nosso objetivo específico. O primeiro ponto da nossa lição é explicar o vinho na história sagrada. Isso vai ser a contextualização do vinho no nosso primeiro ponto. Segundo, discutir a respeito do vinho no ofício sagrado. E terceiro, compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. Depois desta aula, deste comentário, nós vamos sair conscientes de que o vinho, a bebida forte, o álcool, ele não nos faz nenhum bem. Que se nós evitarmos, como diz a Bíblia, evitarmos o álcool,
evitarmos a bebida forte, nós só vamos estar fazendo bem para a nossa alma. Não estamos fazendo nada de mal. Ninguém morre se ficar sem beber, sem ficar sem ingerir álcool. Mas essa pessoa, por outro lado, ela está sendo sóbria, ela está sendo sábia, ela está edificada na rocha que é Cristo. E nós vamos ver, eu já quero chamar a sua atenção, a vida de algumas pessoas que marcaram a sua história por não se envolver por esse caminho do alcoolismo. Jeremias retrata a história de uma família dos Recabitas, que aqui o nosso comentarista ele vai apresentar só lá na conclusão, mas que na verdade era para dar mais ênfase nessa família aqui no comentário mesmo, porque foi uma família que viveu esse costume de não ingerir álcool, de não ingerir bebida forte, nenhum tipo de bebida que viesse a conter aí vinho ou o álcool, para que não se embebedasse. Foi uma ordenança do seu patriarca e eles, durante 200 séculos, eles estavam felizes, eles estavam fiéis. E a Bíblia diz que Deus honrou a fidelidade dessa família, desse povo, dando um representante diante dele, por causa da fidelidade que eles ali apresentaram. Eu quero também lhe convidar, você, antes de nós passarmos aqui para o primeiro ponto, ainda a nível de introdução, você acompanhar comigo em Provérbios 23 e o versículo 29. Provérbios 23 e 29 vai nos dar uma ideia do que o álcool é capaz de fazer com a pessoa. Como é o comportamento de um ébrio, de uma pessoa que vive confiando no álcool. Provérbios 23 e 29. Diz assim o 29. Para que são usais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Aí aqui o versículo 30, Salomão explica. Para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará a perversidade. E serás como um que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti, e quando virei a despertar, ainda tornarei buscá-la outra vez. Veja aqui que Salomão ele retrata o que o álcool faz, as consequências de quem lança seu olhar sobre o vinho, de quem deseja ingerir o vinho. As consequências são inúmeras. E aqui Salomão diz que é como que essa pessoa estivesse deitada no meio do mar. Ou seja, uma pessoa que está alcoolizada, que está no papel de um ébrio, ela não tem noção do perigo que ela corre, ela não tem noção do que ela está fazendo, ela apenas está alimentando o seu desejo, a sua carne. E por isso que o comentarista aqui, ele reprova isso na vida de alguém que almeja o episcopado ou de alguém que vive no ofício do ministério. E a Bíblia também condena desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento da mesma forma. Alguém que vive pregando as verdades do reino de Deus tem que ignorar. É inadmissível que um servo de Deus se embriague ou ministre alcoolizado, porque uma pessoa que está alcoolizada, ela está sem a razão, ela perde aí a percepção de tudo que está à sua volta.
Então, um crente, você já tem que sair daqui consciente desta aula, que um crente não pode ingerir bebida alcoólica de forma nenhuma. A Bíblia ela condena. Antigo e Novo Testamento, as cartas, tudo condena aí o crente beber bebida forte, vinho, pois a Bíblia ela fala muito sobre a proibição do álcool, tanto para os sacerdotes como na lei do Nazireu também. Nenhum tipo de vinho, quem estivesse cumprindo esse voto de nazireado podia beber, não podia comer a fruta que era as uvas, nem a casca, nem o caroço, nenhum tipo de vinho ou vinagre feito da uva, porque tinha que cumprir o voto cabalmente, porque se quebrasse esse voto, estava quebrando aí uma ordenança diante de Deus. O primeiro ponto da nossa lição fala o vinho na história sagrada. Nas Sagradas Escrituras, o vinho juntamente com o pão e o azeite é visto em seguida, é visto como bênção de Deus. Isso nós vemos como quando Abraão foi dar dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque trouxe a Abraão vinho e pão. O vinho e o pão era uma forma de desejar bem-vindo ou de receber uma pessoa com honra, porque isso fazia parte da cultura da Mesopotâmia e depois veio e se propagou no povo hebreu, essa cultura do vinho. Mas quando nós lemos Provérbios capítulo 9, nós entendemos que havia dois tipos de vinho, havia o vinho puro e o vinho com mistura, que era aquele vinho onde se colocava de 1 a 8, ou seja, uma porção de vinho para 8 copos de água e outras formas aí de especiarias para que o vinho tivesse sabor diferente. Então, com essas duas diferentes formas de vinho, o vinho puro e o vinho com mistura, o povo ele usava o vinho com mistura para esses, na maioria das vezes, esses banquetes, porque no capítulo 9 de Provérbios, lá nós vamos encontrar a sabedoria dando ali um banquete e convidando o povo. E o vinho que ela oferece ali é um vinho com mistura, versículo 2, Provérbios 9, 2. E já aqui, no primeiro tópico, nós vamos ver a embriaguez de Noé. Então, Noé, a Bíblia diz que depois que houve o dilúvio, Noé, como agricultor, ele plantou uma vinha e ele ali se embriagou. E quando ele se embriagou, ele despiu-se na sua tenda e ali foi uma vergonha para os seus filhos. E nós vemos que o álcool ele tem esse poder de transtornar as pessoas. O poder do álcool é um poder demolidor, é um poder destruidor, é um poder que tira a pessoa do normal e leva a pessoa ao extremo, à destruição. E isso nós vemos o que aconteceu na vida e na família de Noé, que o filho de Noé, por escarnear do seu pai, por lançar palavras de escárnio, ali ele carregou sobre os seus ombros uma maldição, do qual Noé, ao abençoar os filhos, desejou isso ao seu filho, que ali, de uma forma que era para honrar o pai, ele desonrou, mas porque o patriarca também estava em uma situação diferente, estava bêbado, não estava sóbrio. O segundo tópico fala a devassidão das filhas de Ló. Essa história é muito conhecida, diz a história que as filhas de Ló, embebedando o seu pai 2 vezes, coabitaram com ele e tiveram 2 filhos. Tiveram os medianitas e os outros amonitas. Então, foram nações pagãs que veio a existir
do incesto, mas tudo isso por falta de sobriedade. Quando eu falei ainda a nível de introdução sobre a sobriedade ela é uma marca, uma característica que marca a vida de um verdadeiro servo de Deus. A sobriedade, ela tem a mesma característica que o fruto do Espírito, temperança, equilíbrio, moderação. É uma pessoa que tem que ter esse equilíbrio. E as filhas de Ló, ali elas fracassaram, elas por ansiedade e até mesmo por falta de vigilância embebedaram o seu velho pai e ali fizeram incesto. E ali foi onde nós sabemos os resultados, no que resultou aquelas nações que se tornaram inimigas aí do povo de Deus. O terceiro subtópico diz o vinho como instrumento de corrupção. Aqui nós vemos que o vinho ele é usado também na questão da corrupção moral. Quando Davi ele adultera com Batseba, mulher de Urias o Heteu, tudo indica que Davi estava bebendo vinho, que Davi estava alcoolizado. Ele não estava sóbrio, porque se ele estivesse sóbrio, ele teria agido de uma outra forma. Ele não teria pecado contra o Senhor, seu Deus. Então, o álcool, ele leva as pessoas a isso. E Davi também, depois que ele cometeu esse adultério, ele chamou o marido de Batseba, Urias, e embriagou ele. E achando que ele, estando embriagado, voltaria para a sua casa, para a sua mulher, e assumiria ali o filho que ela estava esperando. Mas ele se enganou. Ele embriagou Urias, mas Urias não foi para sua casa, ficou lá, aos redores do palácio, e não foi. E ali Davi teve que tomar outras medidas drásticas, querendo consertar o erro dele. E aí nós sabemos que houve consequência para Davi. O segundo ponto da nossa lição fala sobre o vinho no ofício divino. Vamos ver logo, dar uma pincelada aqui no Antigo Testamento. Em sua oferta de manjares, o Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de 1/4 de hin. Nessa oferenda, o adorador reconhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria usar a forma santa responsável, tudo quanto ele deixou-nos. Então, nós entendemos que até nos sacrifícios do Antigo Testamento era usado o vinho. Isso no Novo Testamento nós vamos ver também que o vinho ele tem uma grande ênfase no ministério de Jesus. É tão verdade que o primeiro milagre que Jesus operou em Caná da Galileia e que está registrado nos evangelhos foi transformando água em vinho em um casamento para abençoar um casal, um casamento. E ali Jesus ele começou a usar o vinho no seu ministério, quando ele fez a última ceia com os discípulos. O elemento que ele usou foi o pão e o vinho, que é o mesmo que nós usamos hoje na Santa Ceia. E o vinho, todos nós sabemos que simboliza o sangue de Cristo, o pão, a carne. Mas o interessante é que esse vinho, que é relatado aqui no Novo Testamento, é o mesmo vinho que eu falei a princípio, no capítulo 9 de Provérbios, é o vinho com mistura, não é esse vinho puro, esse vinho fermentado que embriaga o homem. Não é um vinho com mistura, é um vinho que não tem esse teor de álcool, é extravagante. Nós entendemos que Jesus, ele, no seu ministério, ele usa também a questão do ensino do vinho quando é colocado em um recipiente do qual era feito de pele de animais. Ele fala
que se colocasse o vinho novo em odres velhos, os odres velhos iam se romper, porque o vinho novo, ele ia, no seu momento de fermentação, ele ia avolumar, ele ia crescer. E se o odre fosse velho, esse odre já não tinha mais elasticidade. Então ia acabar aqui estragando o odre e estragar o vinho. E isso Jesus fala para censurar os fariseus e também a questão da alegação dos fariseus. Que os fariseus diziam: os teus discípulos não jejuam. E nós, os fariseus, jejuamos e os discípulos de João também jejuam. E ali Jesus conta essa história do vinho, conta a história das vestes, censurando ali aos fariseus, dizendo o seguinte, que os fariseus fazem aquilo por ritual. E aqueles rituais que eles faziam, nada tinha a ver com o evangelho que Cristo pregava. Depois Jesus fala: os meus discípulos eles não podem jejuar porque o noivo está presente com eles. Mas quando o noivo se ausentar, aí eles vão jejuar. Então Jesus ele dá uma aula usando aí o símbolo do vinho e do odre que era velho. Vamos aqui para o terceiro tópico, a advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tenha entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool. Por que o comentarista apresenta isso? Porque alguns estudiosos da Bíblia alegam que houve um momento em que Abiú e Nadab se embriagaram e entraram, ou seja, entraram sem equilíbrio, sem moderação, sem temperança, sem ali apresentar nenhum momento em sua vida de sobriedade ou de sabedoria. Eles entraram e levaram fogo estranho e ali foram fulminados. Tudo indica no texto que eles estavam embriagados. Por quê? Porque o texto vai dizer que depois que acontece esse fato, Deus chamarão e falarão: a partir de hoje, sacerdote nenhum coloca uma gota de vinho na boca, não bebe mais bebida alcoólica, levando a crer que o que levou Abiú e Nadab a ser fulminado é porque eles estavam como ébrios, estavam como bêbados. E depois a gente percebe que Nadab e Abiú, eles sofrem uma pena capital, porque eles trocaram, inverteram os papéis, o que era santo com algo impuro. Eles tentaram colocar um fogo diferente, estranho, no altar de Deus, e é onde Deus não aceita. A Bíblia diz que para se aproximarmos de Deus nós temos que ser santos. E ali Nadab e Abiú entrou na presença de Deus de uma forma estranha, da qual não é aceitável. O terceiro ponto da nossa lição fala ministros cheios do Espírito Santo. Primeiro tópico, recomendação aos ministros. O candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Isso era uma das características de quem quisesse aí alcançar o ministério. Não poderia ser dado ao vinho. Da mesma forma, Paulo vai escrever a Tito, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 3, exortando as mulheres viúvas, as senhoras, dizendo que elas não fossem muito dadas ao vinho, mas que fosse exemplo, que ensinasse as mais novas nas orações e também no testemunho. E o interessante é que quando ele usa a expressão não dada a muito vinho, muita gente pensa que aí está abrindo, quem sabe, uma brecha para a pessoa beber vinho, mas que seja pouco, que seja moderado. Não, irmãos. O vinho que essas pessoas usavam, que essas senhoras usavam, era como uma forma de tratamento. Em momento algum, nas escrituras, você vai encontrar respaldo
para você se embriagar, para um ministro do culto andar bêbado, andar bebendo. A Bíblia ela sempre vai condenar, porque a Bíblia ela não muda. O que muda somos nós, mas a Bíblia ela é imutável. Da mesma forma, Deus não muda nos seus preceitos. Segundo, recomendação à igreja. A recomendação quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros do Evangelho. Diz respeito também a toda a igreja. Então, crente que bebe não está em comunhão nem com Deus e nem tampouco com a igreja. Porque a doutrina é esta, que não haja pessoas ébrias no meio da igreja e nem tampouco no corpo ministerial. Porque aí nós sabemos que uma pessoa que bebe, ela perde a sobriedade. E a pessoa sem sobriedade, ela não alcança a santidade. Terceiro tópico, ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. E nós entendemos que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não perde a sobriedade. Ela se alegra, ela se enche de alegria, mas ela não perde a sobriedade. Quem perde a sobriedade é quem está bêbado, que anda caindo de calçada em calçada, que anda sendo aí indiscreto na sua forma de andar, na sua forma de falar, que perde os sentidos, que perde a forma de expressar os seus sentimentos. Tem pessoas que às vezes ingerem bebida alcoólica para ter coragem de falar, para ter coragem de fazer isso ou aquilo, porque ela, no seu normal, no seu natural, ela não tem. Então ela usa desse artifício já para se corromper ou corrompendo-se a si mesmo. A conclusão diz assim, quanto ao uso do vinho, sigamos o exemplo dos recabitas. Voluntariamente abstinham-se de qualquer bebida forte, para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme. Jeremias 35, do 6 ao 10. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que você que está assistindo pela primeira vez, se inscreva nesse canal para que essa ferramenta ela seja difundida, que ela tenha mais espaço nesse site, que é o site do YouTube. Dê um joinha aí, um like, para que nós possamos chegar mais longe, para que esse ministério venha se propagar conforme a vontade do nosso Deus. Fique na sobriedade e na paz do Senhor Jesus. Amém.